Seja bem-vindo ao Jornal Regional. A suspensão imediata do processo de privatização da TAP é o que o PS exige ao Governo, alegando falta de transparência. Em causa está o facto de o Executivo ter aprovado o caderno de encargos no mesmo dia em que escolheu o comprador. A posição foi assumida em conferência de imprensa na Assembleia da República pelo líder parlamentar do PS, Carlos Zorrinho, na qual também estiveram presentes os deputados socialistas José Junqueiro e Rui Paulo Figueiredo. Carlos Zorrinho repudiou a possibilidade de o Conselho de Ministros aprovar já hoje, em termos definitivos, a privatização da TAP. Para Carlos Zorrinho, sem que se proceda a uma regulamentação, a lei das privatizações, tal como ficou previsto, qualquer acordo parasocial é facilmente ultrapassado. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. 8 homens foram detidos por alegadamente se dedicarem ao tráfico de drogas e 26 quilos de haxixe foram apreendidos pela PSP do Porto. A operação, segundo um comunicado da PSP, decorreu na segunda-feira e incluiu 8 buscas domiciliares nas áreas do Porto e Vila Nova de Gaia. Os detidos, com idades compreendidas entre os 16 e os 32 anos, são ainda suspeitos de se dedicarem ao crime de forma organizada e ao tráfico de droga na área metropolitana do Porto, Viana do Castelo e Oliveira do Hospital e foram presentes hoje a tribunal. O falhanço na venda do silo alto, na concessão dos parques de estacionamento e na alienação da empresa Águas do Porto fez com que a autarquia decidisse anular as receitas extraordinárias previstas para 2012. A receita camarária é assim reduzida em 49,7 mil euros e a despesa sofre um corte de igual valor. José Luís Carneiro, líder da distrital do PS Porto, considerou uma má notícia a que foi dada nas comemorações do 10º aniversário do Metro do Porto pelo secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, quando o governante disse que não há perspectivas para a ampliação do metro e considerou que suspender a extensão da linha é uma desonra com os compromissos assumidos pelo governo. A consolidação da escarpa das Fontainhas, onde há 12 anos um aluimento de terras deixou 250 pessoas sem casa, deve começar em 2013. Pelo menos é a vontade da Empresa Municipal de Gestão de Obras Públicas. A intervenção está prevista nos instrumentos de gestão previsional da empresa tutelada pela Câmara do Porto e destina cerca de 1 milhão de euros para a intervenção. O candidato do PS a Vila Nova de Gaia esteve no programa Autárquicas 2013. Eduardo Vítor Rodrigues garante que este é o pior momento para se fazer política. Em causa está a descrença que acredita existir enquanto que os políticos fazem este tipo de campanhas. Em primeiro lugar, este é talvez o pior momento para fazer política. As pessoas estão numa situação deprimente do ponto de vista socioeconómico, do ponto de vista das angústias existenciais. Falta aquilo que é absolutamente fundamental numa sociedade para manter a coesão, que é algum otimismo, algumas expectativas de futuro que hoje estão completamente arredadas do nosso cenário. Mas eu acredito que em Vila Nova de Gaia nós temos um contexto que pode ser benéfico até para os próprios cidadãos. Há um ciclo que termina, um ciclo de 16 anos de gestão do Dr. Menezes, é um ciclo que encerra algumas contradições. O fim deste ciclo de gestão do Dr. Menezes põem-se 2 caminhos aos gaienses, ou manter de uma forma já completamente desnorteada, sem a liderança do Dr. Menezes, com as múltiplas lutas internas a que o PSD tem assistido nos últimos meses, com conflitos que são conflitos que estão a prejudicar a própria gestão municipal de muitos vereadores mais ocupados com a lógica da sucessão do que com o trabalho que têm que fazer. Esse é um
um caminho que os gaienses estão a vislumbrar, e há um segundo caminho, que é o caminho que o Partido Socialista pretende assumir. Encerrado que está o ciclo do Dr. Menezes, nós temos a convicção de poder protagonizar um novo ciclo dedicado a Vila Nova de Gaia, no sentido que não é um ciclo para projetar em termos mediáticos ninguém para o Porto ou para o Governo, mas é um ciclo que objetiva os efetivos problemas de Vila Nova de Gaia como as nossas prioridades. E com... Os portugueses estão mais contidos nesta quadra natalícia. Um estudo da Deloitte aponta para uma redução de 3,5% nos gastos com prendas e produtos alimentares de Natal em relação ao ano passado. Nas ruas, os portugueses confirmam o cenário de poupança generalizada. No balanço de 2012, certamente estará o aumento da carga fiscal para os contribuintes, os cortes nos subsídios e agora, no fim do ano, a contenção que as famílias portuguesas mostram perante a época de festas. De olhos postos em 2013, os gastos diminuem no mês em que outrora o comércio ganhava o ano. Longe vão esses tempos e assim mostram os estudos. Segundo a Deloitte, os gastos com as prendas de Natal e com a passagem de ano vão cair 13,5%. Contas feitas, por lá, os portugueses vão gastar 464 euros, contra os 530 do ano passado. Neste orçamento já se incluem as prendas e as refeições. Para presentes haverá 233 euros e para produtos alimentares estão destinados os restantes 162 euros. Mas as contas definitivas só poderão ser feitas no próximo ano. Para já, nas ruas, confirma-se a tendência para gastar menos que em 2011 ou até nada. Os motivos são variados, desde o desemprego, pensões baixas e o medo do próximo ano. Eu em prendas não vou gastar nada, porque não podemos. As reformas são pequeninas. Meu marido, olha, faz hoje 87 anos. Eu tenho 84. Não dá. É o mínimo dos mínimos, que não se pode. É uma coisinha para os netos, nem para o marido, nem para mim, que não há problema, porque a gente também está a evitar. É umas coisinhas para o neto e para a nora, que eu ainda vou passar, se Deus quiser, o Natal. E não há para mais nada, porque não se pode. Menos que o ano passado, então? Oi, menos, mas quanto menos? Não há subsídio, não há nada. Meu marido também da função pública não teve aumento. Estão a tirar ainda. Nada. E então porquê? Porque não tenho dinheiro, porque o governo tirou-me. E o ano passado deu prendas? Dei prendinha assim. Não vou gastar. Olha, a minha filha não tem, porque está para o desemprego. E ele é reformado, tirar-lhe o dinheiro que devia ser para prendas. Então eu não comprei nenhum ainda. Nem vou comprar nada. Olha, estou a pensar em não gastar dinheiro nenhum. Não estou a pensar em gastar... É subjetivo, mas dadas as dificuldades que se avizinham, ou que já estamos a ter, é praticamente impossível fazer compras. E o ano passado, em 2011, deu prendas? Dei prendas. O ano passado dei prendas. O que é que mudou de um ano para o outro? A conjectura, aliás, vem-se agravando cada vez mais. Isso é sabido por todos, não é? E este governo parece que não tem capacidade de discernimento, só consegue alimentar a crise. Muito pouco. Estou desempregada, muito pouco. Mas isso em valores dará mais ou menos, sabe, dizer uma média daquilo que espera? No mínimo 200 euros para aí. E o ano passado gastou mais? Talvez mais um bocadinho. O que é que mudou de 2011 para 2012? Mudou que a vida está muito mais cara, não é? Além do desemprego que eu estou, não é? Tenho a minha filha a estudar e é muito complicado. Olha, o que gastei já está aqui. Não tenho mais dinheiro para gastar. 17 euros. E é para quem? É para mim. Então não vai dar prendas a mais ninguém? Eu já dei uma prendinha à minha neta que, pronto, coitadinha, ela precisa. Dei-lhe umas botinhas. E não está a pensar gastar mais nada? Não, porque não posso. As minhas reformas são 323 cêntimos e agora com o subsídio e a renda da casa é muito cara, estou sozinha. Fez diferença do Natal do ano passado para este ano? Faz diferença? Ai, faz diferença, faz menina, faz muita. Gastou mais dinheiro o ano passado? Ai, gastei. Ano passado havia mais um bocadinho e este ano tem que se poupar, porque diz que o mês de fevereiro que vem aí muito mal e eu tenho medo. Pouca coisa.
Normalmente nós gastamos sempre pouco, só mesmo para os miúdos, à volta de 50, 60 euros no máximo. Mas está a gastar menos que o ano passado ou mantém-se? Mais ou menos a mesma coisa. Não dá para alargar mais o orçamento para prendas? Exatamente. Então porquê? Isto está a ficar um bocadinho muito complicado, os rendimentos cada vez são menos e temos que começar a poupar. Nada. É que nada mesmo. E então porquê? Porque não há dinheiro. Olha, neste momento tenho um negócio que não dá nada. Não tenho direito à reforma. Já tenho 63. Os meus sobrinhos estão todos criados e a trabalhar. Portanto, não me preocupam. O pouco que tenho é para gastar comigo. O ano passado deu prendas? Não, já há 3 anos que eu acho que não dou prendas. E não sei, não faço a mínima ideia. Sei lá, 100 euros, 200 euros talvez, mas não tenho ainda esse orçamento feito. Mas menos que o ano passado? Menos que o ano passado. Então porquê? O que é que mudou de 2011 para 2012? Mudou tanta coisa, como sabe, mudou todo o nosso enquadramento e, portanto, nós temos que pensar mais no futuro e temos que poupar mais no presente. Nem a quadra deste Natal faz, ao que parece, abrir os cordões das bolsas dos portugueses a pensar no futuro, poupam no presente que é hoje e que é também de Natal. O Shopping Grande Plaza abriu as portas para receber uma exposição de animais exóticos. Um dos projetos do responsável por esta exposição é abrir um museu de animais vivos na Baixa Portuense. É um mundo escondido, mas pode encontrá-lo no Grande Plaza, na maior exposição de animais vivos. Vítor Carvalho tem mostrado vários animais um pouco por todo o mundo e está entre os 9 maiores colecionadores do mundo. Pretende abrir um museu vivo na Baixa Portuense, mas enquanto isso não acontece, tem mostrado um pouco dos seus animais por todo o país. Antes de criar aqui na Baixa do Porto, fazer um museu vivo de animais que não existe em nenhuma parte do mundo um museu vivo. E a Baixa do Porto está a precisar de algo que chame tanto os turistas nacionais como os estrangeiros para a Baixa do Porto. É um projeto que vou começar as negociações a partir da próxima semana e vamos ver. O ambiente é o mais parecido com o habitat natural de cada uma das espécies e, segundo o Vítor Carvalho, não existe entre as diversas espécies nenhuma venenosa. E algumas únicas na Europa. Serpentes, lagartos, tarântulas, baratas, escorpiões, são mais de 130 espécies presentes nesta mostra. Escolhemos os mais importantes, os mais emblemáticos, desde os aracnídeos aos lagartos, às cobras. E é de salientar, temos aí cobras tão raras que só existe, por exemplo, temos uma espécie que só existe a 2 casais em toda a Europa. Nós temos um casal adulto, que se decorrer bem conforme a nossa ideia, a partir de março já teremos bebés das mesmas e que vão ficar connosco para depois ficarem adultas, tornarem-se a reproduzir. Fazemos uma grande produção delas e depois na qual vamos devolvê-las ao habitat natural. É também uma viagem por vários países, mas esta é apenas uma parte dos muitos animais que Vítor Carvalho tem. Diz que não consegue contá-los, mas sabe que, em média, gasta 15 mil grilos por mês, 400 pintos por semana, 200 ratazanas e 300 ratos também por semana. E fruta diária para alimentar os lagartos. Números que não deixam margem para dúvidas. Uma exposição que está a cativar o público. Muito boa mesmo. Durante a tarde e à noite e aos fins de semana, como é óbvio. E principalmente agora para as escolas, não é? As escolas, os infantários, que começaram a marcar agora, porque vamos estar aqui até dia 30 de janeiro. Uma mostra de animais exóticos, patente até ao dia 30 de janeiro. Uma mostra onde a fobia não tem lugar. Ficamos agora com o nosso comentário no Jornal Regional. Como já é habitual, tenho comigo Cancela Moura. Cancela, boa tarde, obrigado pela sua presença. Como já ouvimos também no início deste jornal, o PS exige a suspensão imediata ao Governo da privatização
da TAP. Cancela. Esta é uma privatização algo polémica. Eu acho que todo o processo e calendário das privatizações poderá ser polémico, mas não há como fugir a ele. Como sabe, as privatizações ou o calendário destas privatizações está estipulado também no memorando de entendimento e, portanto, este governo ou qualquer outro teria que as fazer. Estamos a falar, portanto, dos partidos do arco de poder, neste momento são mais de 80% daquilo que representa o eleitorado nacional, o PS, o PSD e o CDS. Qualquer que fosse o governo ou o entendimento, a maioria parlamentar, obviamente, teriam que seguir este tipo de regras impostas pelo memorando. Na verdade, esta poderá ser uma discussão, na minha ótica, eu não sou especialista nesta área da aeronáutica, mas poderá ser uma discussão precipitada, embora o Partido Socialista apresente aqui um fundamento que tem alguma... Falta de transparência. Parece-lhe que pode ser digamos assim, o principal fundamento do PS o para Partido exigir Socialista, a suspensão. pelo menos, hoje houve duas posições, uma do Bloco de Esquerda e outra do Partido Socialista. Esta do Partido Socialista, o Partido Socialista propõe-se a apresentar um projeto de resolução que vai ser votado amanhã na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e que será votada em plenário na próxima sexta-feira. Portanto, este projeto de resolução tem por finalidade a suspensão desta privatização. Na verdade, o PS vem dizer que não faz grande sentido escolher o único candidato a esta concessão ou a esta privatização ao mesmo tempo e no mesmo dia em que também é aprovado o próprio caderno de encargos. Porque, segundo o Partido Socialista, haverá concorrentes que não concorreram por não conhecer o caderno de encargos e este concorre sem o conhecer e, portanto, que aqui, e aí funda a sua falta de transparência. Ora, na verdade, o Governo penso que poderá ter acautelado eventualmente o tal interesse estratégico nacional para a economia nacional nesta privatização, permitindo-se, mesmo assim, que, como já se sabe, quem é o Grupo Sinergia, que é o único concorrente, e o Governo, como eu dizia, precaveu-se desta situação, podendo, e está previsto, a possibilidade de haver suspensão do processo de privatização, necessariamente para assegurar, ou desde que não esteja assegurado, o interesse nacional. Portanto, não sei se o Partido Socialista saberá mais do que aquilo que efetivamente veio a público dizer, mas... Quando será melhor este processo de privatização? Ou se eventualmente, porque o Partido Socialista também é coincidente ou convergente com o Bloco de Esquerda numa das críticas, que é o encaixe financeiro provavelmente ser baixo. O Bloco de Esquerda fala em 20 milhões, isto foi à margem de uma reunião que fez com os sindicatos também requerem esta suspensão, mas sinceramente não sei onde é que o Bloco de Esquerda também foi buscar este valor. O Bloco de Esquerda diz mesmo que está à venda a TAP a preço de saldo. Aliás, eles equivalem esse preço de saldo aos tais 20 milhões, eu confesso que não sei onde é que foram buscar isto, e eu penso que poderá neste momento ser precipitado, efetivamente estar a antecipar alguma da solução à volta da privatização. Como digo, o próprio Governo tem algumas cláusulas de salvaguarda que necessariamente o próprio concorrente, o único concorrente, hoje confirmou, dizendo que compreenderá se o Governo efetivamente vier a decidir pela suspensão do processo, dizendo até que efetivamente compreenderá, embora ache, do ponto de vista económico, que a TAP, e isto é um processo que a Europa está a viver nas companhias aéreas, embora a TAP necessite para a sua sustentação ou a sua sustentabilidade para o futuro, juntar-se a outras companhias. A própria concorrente também veio dizer que está à procura de parcerias, que podem ser, nomeadamente, são estrangeiras, mas que também podem ser portuguesas, o que pode minimizar este impacto e algum receio que possa existir de que, portanto, a TAP vá parar a mãos estrangeiras. Uma outra cláusula de salvaguarda importante é que o Governo estipulou, isto foi anunciado hoje, o prazo máximo para que as ações que vão ser agora alienadas e subscritas no processo de privatização sejam submetidas a um período de indisponibilidade. Isto estava com um mínimo de 5 anos e com um máximo de 10, e atendendo ao interesse estratégico da própria companhia para a economia nacional, o Governo estipulou esse período para 10 anos. Há uma certa convergência, porque o único concorrente também veio dizer que pode dispersar em bolsa 5 a 15% do capital social para tornar mais transparente todo este processo. Portanto, eu admito
admito que efetivamente isto possa ser uma discussão que ainda levará a trazer acima da mesa novos elementos e eventualmente todas estas questões possam ser esclarecidas noutra perspectiva. Os próprios trabalhadores da TAP também já vieram dizer que estão preocupados com esta privatização. A questão dos trabalhadores tem que ser entendida numa perspectiva completamente diferente desta, quer do cumprimento do memorando de entendimento, quer no âmbito da macroeconomia ou da economia nacional. Há, por parte dos trabalhadores, e neste caso dos sindicatos, uma reivindicação de diálogo com o Governo, que dizem que efetivamente tem vindo a ser adiado ou que não lhe têm sido dadas esta possibilidade de diálogo, porque aquilo que os trabalhadores querem, por exemplo, como nos estaleiros na Baixa de Viana do Castelo, é que se garanta e que hajam garantias e efetivamente os trabalhadores possam assegurar os seus postos de trabalho. E, portanto, confesso que nesta área, admitindo que seja verdade aquilo que vêm os sindicatos referenciar a público hoje neste encontro com o Bloco de Esquerda, seria importante, naturalmente, que, independentemente do próprio interesse nacional que está em causa, que os próprios trabalhadores salvaguardar pudessem... os interesses também dos trabalhadores da TAP. Eu admito, por exemplo, nós estamos a falar um bocadinho em desconhecimento de causa, nem sei se efetivamente até já poderão ter sido dados passos nesse sentido, mas aqui, tomando como certo... também essa questão. Tomando como certo aquilo que os trabalhadores estão a dizer, faz algum sentido que efetivamente os sindicatos possam ser um interlocutor válido para podermos assegurar esta garantia aos trabalhadores, que é um posto de trabalho, mais desemprego, mais dificuldades na própria... Eles, aliás, até falam no próprio desenvolvimento da própria companhia aérea, não saberem o rumo que isto possa levar. E eu admito que isto seja só uma questão de oportunidade e que efetivamente eles possam ser ouvidos e eventualmente possam vir a ter a sua opinião relativamente a esta matéria. Se depois irão ao encontro das suas próprias expectativas, será uma coisa diferente, mas acho positivo que efetivamente os trabalhadores pudessem dar uma palavra sobre este processo. Acha que seria fundamental também? Não, sobretudo no interesse deles, porque, repare, o caderno de encargos definirá com certeza um conjunto de premissas que passarão naturalmente, quer pelos postos de trabalho, quer pelos objetivos que se propõe a companhia com este tipo de privatização. Se efetivamente se pretende que haja aqui um período de indisponibilidade da venda destes ativos que vão ser agora subscritos, eu penso que a questão dos trabalhadores também há de ser salvaguardada, não tenho a mínima dúvida nesse capítulo. Muito bem, certamente teremos também mais notícias no final da semana, ou até mesmo na próxima semana, relativamente a esta privatização da TAP. O consumo de combustíveis caiu 13% em Portugal no terceiro trimestre deste ano. Como podemos interpretar estes números, Cancela Moura? Olha, eu diria que estes números revelam a preocupação dos portugueses em acautelar-se daquilo que aí vem. Nós vamos ter um ano muito mau. Convém dizer que, por exemplo, nesta área do consumo dos combustíveis, esta queda é uma queda muito acentuada desde 2009. 3%. Não, mas é uma queda acentuada desde 2009, convém que se diga, e penso que se tem vindo a acentuar à medida que a crise se vai também acentuando. É um reflexo, estão em paralelo? Acho que sim, porque se nós tomarmos em consideração, e isto é um estudo recente que veio a público neste fim de semana, quase tudo caiu para níveis muito significativos na vida corrente dos portugueses. Por exemplo, as idas ao ginásio caíram quase 20%, 19,7%. Os cabeleireiros, 17,1%. As idas ao futebol, por exemplo, a assistência na Primeira Liga, neste momento, tem uma quebra em período homólogo de cerca de 15%. O que significa que os portugueses, por exemplo, nesta parte do lazer, por exemplo, do cinema, estamos em índices de 17%, o que se compreende. As viagens também têm uma média na ordem dos 16,9% e os hotéis uma média entre os 20% e os 10%, compreendendo os períodos entre aquilo que é época alta ou época baixa. E, portanto, na época alta as quebras são menores, mas andam nestes valores, o que significa que os portugueses, efetivamente, tudo que é lazer, tudo aquilo que possam dispensar, efetivamente estão a fazê-lo. Admito que nos combustíveis, até tendendo aos preços que cada vez são mais altos, porque de facto os combustíveis têm tido preços, têm tido um aumento a cada dia, recordes. Admito que este consumo de combustíveis seja de facto um reflexo natural em tudo aquilo que os portugueses efetivamente estão a cortar. Eu estava-lhe a dar estes exemplos
exemplos relativamente portanto, ao lazer, mas dou-lhe, por exemplo, o exemplo dos comboios. Os utentes nos comboios desceram significativamente na ordem dos 11%. O que significa que nós nem podemos estar a fazer aqui uma transferência direta. Exatamente, não podemos estar a fazer uma comparação entre a descida de preços dos combustíveis e o aumento dos transportes públicos. Exatamente, porque, como sabe, os transportes públicos tiveram também aumentos exponenciais, quer o metro, quer a CP, aconteceu isso e, portanto, não podemos fazer aqui uma relação direta. Um termo de comparação. E, naturalmente, uma das coisas que aqui é interessante ter em consideração é que, apesar de tudo, a própria poupança dos portugueses acabou por aumentar, com esta falta de rendimentos. O que significa que existe aqui uma grande preocupação dos portugueses que sabem de antemão que viram os seus rendimentos cair também de forma vertiginosa, o rendimento disponível, viram os preços aumentar e, num clima de grande austeridade que se prevê para 2013, acabam mesmo assim por fazer poupança. Cada vez mais a fazerem contas à vida. Não tenho dúvidas nenhumas e, portanto, esta questão dos combustíveis, já agora para complementar, é curioso porque, a pretexto dos combustíveis, saiu há muito pouco tempo um estudo da DECO que disse, e utilizou uma expressão bem portuguesa, que as marcas brancas e o premium era igual ao litro, para explicar que, efetivamente, o facto de se pagar mais 10 cêntimos por cada litro de combustível entre as 4 principais marcas portuguesas ou aquilo que são as marcas brancas dos hipermercados, que não havia absolutamente diferença nenhuma. Aliás, chegaram mesmo a dizer que aquele menor consumo ou a menor emissão de poluentes ou até a poupança que se podia fazer nas peças de motor, pelo estudo que evidenciaram, ou puderam evidenciar pelo estudo, que efetivamente as diferenças não eram nenhumas. Chamou isto de publicidade enganosa, o que significa que os portugueses, e já agora, sim, as marcas brancas têm uma cota de mercado que subiu 10%, o que significa também, ao nível dos combustíveis, que os portugueses não se importam de consumir mais marcas brancas de combustíveis para se permitirem poupar mais em gastos desta natureza. Muito bem, ficamos então a saber que os combustíveis tiveram um decréscimo de 13% no primeiro trimestre deste ano, portanto aqui um reflexo também daquilo que o país atravessa, uma crise. E hoje, Cancela Moura, não poderíamos deixar de falar de Manuel de Oliveira, que completa 64 anos. Não, é um aniversário interessante, sobretudo por estarmos a falar de uma individualidade que acaba, em termos do imaginário nacional, estar ligado ao cinema, por si só já é algo que traz... Com um grande percurso. Que traz ao nosso imaginário algo de muito extraordinário. A idade e, sobretudo, a lucidez, porque ele todos os dias trabalha, acaba por ser uma referência incontornável, quer da área do cinema, quer, sobretudo, para esta longevidade de produção de filmes, de trabalho, que efetivamente é invejável. Eu julgo que haverá pouca gente que se possa gabar de poder chegar aos 104 anos, tal como Manuel de Oliveira, a trabalhar e, como digo, até atravessar todas estas... Embora tenha tido um pequeno problema de saúde. É natural. Vai voltar às filmagens nos próximos meses e a estreia para o próximo filme deverá acontecer já em 2013. Aliás, o que é interessante em Manuel de Oliveira é que, independentemente desta idade, que já ultrapassou tudo aquilo que é normal em termos de esperança de vida, daquilo que é a média da esperança de vida, ele para projetar mais projetos, mais futuro, o que significa que, efetivamente, até nesse capítulo é extraordinário ouvir e perceber da capacidade de Manuel de Oliveira. Cancela, voltamos a ver-nos na sexta-feira? Muito boa noite. Ficamos então a saber que Manuel de Oliveira completa hoje 104 anos. E vamos agora ver como estará o tempo para amanhã. Em todo o país é esperado céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 13 graus e uma mínima de 5. Em Lisboa a máxima será de 13 graus e a mínima de 6. E em Faro a máxima será de 16 graus e a mínima de 9 graus. É tudo por hoje. Já sabem, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.